Depois da tempestade, o segredo da noiva do sheik. A tempestade passou, mas o perigo está apenas começando. Agora, na tenda do sheik, o silêncio pesa mais do que o vento do deserto. A mulher que entrou por engano em sua vida carrega um segredo capaz de destruir alianças, desafiar tradições e colocar tudo a perder. Ela não deveria estar ali. Ele sabe disso, mas ignorar o que sente se tornou impossível. Entre olhares carregados de desejo, promessas não ditas e decisões que podem mudar destinos, o sheik precisa escolher: proteger a honra do seu povo ou seguir o coração que insiste em bater por ela. A cortina de veludo pesado fechou-se atrás dele, cortando o último vislumbre do sol da manhã e da imagem da mulher que desaparecia entre as dobras do acampamento. Farid permaneceu imóvel, as mãos ainda formigando com a sensação da pele de Liara. O ar dentro da tenda, outrora carregado do perfume dela e da eletricidade de sua presença, agora parecia vazio e frio, cheirando apenas a pó de areia fina e a verdade amarga que se instalara. As vozes do lado de fora se aproximaram, não mais abafadas pelo vento, mas nítidas e exigentes. Farid, meu filho, você está bem? A voz de sua mãe, Leila, perfurou a lona como uma lança. A cortina da entrada foi afastada com força, e ela entrou, seguida de perto pelo vizir Salim, pai de Adilson. Seus olhos escanearam a tenda vazia, buscando qualquer sinal de irregularidade, qualquer prova do erro monumental. Farid já havia composto seu rosto. Era a máscara do herdeiro, esculpida em granito, impenetrável, inquestionável. Mãe, vizir. A tempestade foi mais violenta do que o previsto. Onde está Jamile? Perguntou Leila, seu olhar afiado como uma adaga varrendo cada canto. Ela deveria ter sido trazida para sua tenda imediatamente. A comitiva dela está em pânico. Um nó de gelo se formou no estômago de Farid, mas sua voz não vacilou. Jamile? Eu acreditava que ela estivesse em segurança com a comitiva de seu pai. Os guardas estavam desorientados. A tempestade confundiu todos. A meia-verdade saiu com uma naturalidade que o enojou. Ele estava protegendo Liara com a mesma frieza com que planejava batalhas. Salim franziu a testa, preocupado. Meu filho Adilson também está desaparecido com sua noiva. Um caos completo. Devemos organizar buscas imediatamente. Enviem patrulhas, ordenou Farid, assumindo o comando. Mas com discrição. Um escândalo agora prejudicaria as alianças que tanto custaram a construir. Seu olhar encontrou o de sua mãe. Ele viu a suspeita pairando ali, silenciosa e venenosa. Leila não disse mais nada, apenas assentiu, mas o olhar que lançou ao filho foi um aviso. Ela sabia que algo estava fora do lugar. No lado oposto do acampamento, na tenda modesta e mal iluminada destinada a Adilson, Liara tremia. As mesmas servas que a haviam preparado para o casamento agora a ajudavam a tirar as vestes arenosas, seus rostos impassíveis. Ela esperava a qualquer momento a chegada do noivo, a consumação forçada de um contrato, que a fazia sentir náuseas. Mas Adilson chegou tarde, e não sozinho. Ele entrou cambaleando, sustentado por 2 de seus amigos, o cheiro forte de álcool precedendo-o. Seu olho estava inchado, e sua túnica, rasgada. Onde está ela? Onde está minha pequena flor silvestre? Rosnou, sua voz embargada pela bebida e por algo mais um óleo escuro de raiva. Ele a avistou sentada num tapete, ainda pálida. Com um gesto brusco, dispersou as servas.
Parou diante dela, inclinando-se com dificuldade. Seu hálito era podre. Parece que você teve uma noite mais interessante que a minha, esposa, cuspiu a palavra. Andam rumores. Rumores de que você foi vista sendo levada para os aposentos errados. Liara congelou. O sangue correu frio em suas veias. A tempestade. Todos estavam confusos. Fiquei perdida nos suprimentos, ela disse, repetindo a mentira combinada, mas a voz falhou, traindo seu terror. Adilson riu, um som seco e desagradável. Ele pegou seu queixo com força, forçando-a a olhar para ele. Você acha que eu sou um tolo? Seu valor já era baixo, manchado pela dívida do seu pai. Mas se houver um sopro de rumor, um sussurro de que você esteve na tenda do grande sheik, seu valor se torna negativo. Seus dedos apertaram com mais força. Você pertence a mim, um objeto quebrado. E se você me envergonhar, eu me certificarei de que você se quebre de verdade. Naquela noite, Liara dormiu no chão, encolhida num canto, enquanto Adilson roncava embriagado na cama. O medo era um animal vivo dentro dela, mas junto dele, alimentado pela memória do olhar de Farid, crescia uma fagulha de desafio. Os dias seguintes foram um pesadelo protocolado. A cerimônia de casamento com Adilson foi um evento apressado e sombrio, sem festa, realizado sob os olhares vigilantes de Leila e do vizir Solem. Farid foi obrigado a comparecer, ao lado de Jamile, que finalmente aparecera irritada, exigente e completamente alheia à tragédia que se desenrolava ao seu lado. Durante toda a cerimônia, Farid sentiu o peso do olhar de Liara, baixo e fixo no chão, e a violência silenciosa na postura de Adilson ao lado dela. A oportunidade de falar com ela só surgiu uma semana depois, em um dos pátios internos do Palácio de Kalate. Liara estava sozinha, tentando, em vão, fazer com que um antigo poço de água seca produzisse algum líquido para as plantas murchas ao redor. Farid apareceu como uma sombra silenciosa. Ela ergueu os olhos, e o mundo ao redor desapareceu por um segundo. A fadiga e o medo estavam estampados em seu rosto, mas seus olhos ainda mantinham aquele brilho teimoso. Liara, ele sussurrou, o nome um feitiço proibido. Alteza, ela respondeu, recuando um passo, seu olhar fugindo rapidamente para os arredores, temendo serem observados. Ele te machucou? A pergunta de Farid saiu áspera, carregada de uma fúria contida. Não, não fisicamente. Não além do necessário para lembrar-me de meu lugar. Ela cruzou os braços. Mas ele suspeita. E sua mãe também. Farid fechou os olhos, lutando contra a impotência. Eu estou cercado por olhos e ouvidos. Qualquer movimento em sua direção será a nossa sentença de morte. Eu sei. Ela terminou a frase por ele, e a aceitação em sua voz doía mais do que o desespero. Você tem um reino para governar, uma noiva para tomar. Jamile não é minha noiva. É um tratado ambulante, ele retrucou, amargo. E este reino, ele parece um deserto vazio se eu não puder. Ele interrompeu-se, percebendo a periculosidade das palavras não ditas. O som de passos aproximando-se os fez separar-se como se tivessem sido queimados. Uma serva de Leila apareceu no arco do pátio, seus olhos baixos, mas vendo tudo. O sheik é solicitado pelo conselho, a mulher disse, sem emoção.
Farid assentiu, e com um último olhar carregado de um mundo de promessas impossíveis, ele se afastou. Mas a serva não se moveu. Ela esperou até que Farid desaparecesse, e então se aproximou de Liara. Sem levantar os olhos, sussurrou: a mãe do sheik convida você para o jardim de inverno, ao pôr do sol. Venha sozinha. O convite não era um convite. Era uma armadilha. Liara sabia, mas recusar seria um ato de guerra declarada. Ao pôr do sol, no jardim de inverno fechado por vidros, onde orquídeas raras importadas murchavam no calor artificial, Leila esperava. Ela não se virou quando Liara entrou. Você cheira a desespero, disse Leila, sua voz suave como seda envenenada. E a areia daquela noite. Um cheiro difícil de lavar, não é? Liara permaneceu em silêncio. Eu sei o que aconteceu, ou, pelo menos, suspeito do suficiente. Finalmente, Leila se virou. Seu rosto era uma máscara de beleza serena e implacável. Meu filho é um homem de paixões intensas. É uma força que o torna um grande líder e uma fraqueza fatal. Você é uma dessas paixões. Uma paixão inconveniente. Nada aconteceu, Alteza, Liara forçou-se a dizer. Não importa o que aconteceu, importa o que pode parecer que aconteceu. Leila caminhou até ela. A aliança com as tribos do norte, o casamento com Jamile, é a coluna que sustenta a paz neste momento frágil. Se um escândalo sobre você e meu filho eclodir, tudo desmorona. Sangue será derramado. A culpa será sua. Liara sentiu as pernas fraquejarem. O que a senhora quer de mim? Simplicidade. Leila sorriu, um gesto sem calor. Faça o seu marido feliz. Dê a ele um herdeiro. Enterre qualquer sentimento tolo que possa ter brotado naquela tenda. E, acima de tudo, mantenha-se longe do meu filho. Se você fizer isso, poderá viver com certo conforto, mesmo na sombra de um homem como Adilson. E se eu não fizer? O sorriso de Leila desapareceu. Então o deserto é vasto, e acidentes acontecem. Ou pior, a honra da família de seu marido exigirá justiça por uma esposa infiel. E a lei, minha querida, não é gentil com mulheres como você. A ameaça pairou no ar, mais sufocante que o calor do jardim. Liara foi dispensada com um aceno de mão. Ao sair, seu coração batia em um ritmo selvagem de pânico e fúria. Ela estava encurralada. Por Adilson, por Leila, pelas tradições. A única pessoa que poderia tentar salvá-la era justamente a que mais ela colocaria em perigo se procurasse. Naquela noite, olhando as estrelas através da grade de sua pequena varanda, Liara fez uma escolha. Ela não seria a vítima silenciosa. Ela não permitiria que seu amor, um sentimento que já sentia raízes profundas, por mais impossível que fosse, se tornasse arma de sua destruição. Ela começaria a coletar informações. Sussurros sobre as finanças frágeis de Adilson. Escritos sobre antigas leis de divórcio por crueldade. Qualquer coisa que pudesse ser uma ferramenta. Ela não podia lutar com espadas, mas podia lutar com segredos. Ela não sabia que, em seus aposentos, Farid estava fazendo a mesma coisa. Enquanto seus olhares não podiam se encontrar, suas almas começavam a traçar, em segredo, o mesmo caminho perigoso, em direção a uma liberdade que só poderiam encontrar um no outro, ou perecer tentando. O segredo da noiva do sheik não era mais apenas sobre uma noite de tempestade. Era sobre uma conspiração de corações, prestes a desencadear a guerra mais perigosa de todas, a guerra pelo direito de amar. Continuando,
A noite em Calate era uma tapeçaria de sons, o uivo distante de chacais nas dunas, o canto monótono dos grilos, e, para Liara, o ronco embriagado de Adilson vindo do quarto ao lado. Ela não o compartilhava mais. Desde a noite de núpcias, ele a relegara a um pequeno anexo, uma antiga despensa convertida em quarto de serva. Era um insulto calculado, mas para Liara, era um santuário. Aquelas 4 paredes de pedra áspera eram o único lugar onde ela podia baixar a guarda, onde o véu da submissão podia cair. Sob o fraco brilho de uma lamparina de óleo, seus dedos não trabalhavam em tapetes ou flores. Agora, eles traçavam caracteres em pedaços de papiro velho roubados da biblioteca do palácio. Ela estava decifrando. As palavras eram arcaicas, a linguagem jurídica do tempo do sultão Omar, mas seu significado era claro como a água de um oásis. Uma mulher podia pleitear a dissolução de seu casamento, se pudesse provar corrupção da alma e perversão do contrato sagrado pela tirania do esposo. A tirania de Adilson não era física, ele a tocava pouco, repugnado por sua aparente frieza, que na verdade era puro terror congelado. Sua tirania era financeira, psicológica e pública. Ele a humilhava em banquetes, a ridicularizava perante os criados, esbanjava o que restava de sua fortuna, ou melhor, o dinheiro que Farid, por obrigação familiar, injetava para evitar um escândalo maior em jogos e companhias duvidosas. Liara estava coletando testemunhos, sussurros de criados ressentidos, registros de dívidas contraídas em seu nome, anotações sobre suas ausências noturnas. Cada fragmento era uma semente para sua libertação. Mas o documento mais perigoso ela não havia procurado. Ele caíra em seu colo. Uma noite, Adilson deixara cair um pergaminho meio enrolado ao tropeçar em seus aposentos. Era uma carta, rabiscada pela própria mão de Jamile. Dirigia-se a uma prima em outra corte, e nela, a noiva oficial de Farid derramava seu desprezo. Casei-me com um bloco de gelo animado. Farid habita este palácio como um fantasma. Seus olhos sempre vagueiam, buscando algo ou alguém que não sou eu. Suspeito que o coração do nosso estimado sheik foi roubado pela tempestade, e pela flor silvestre que ela trouxe consigo. A esposa do primo dele, aquela criatura pálida de olhos de corça, é ridículo, é humilhante, e, se for verdade, é a alavanca que preciso. Leila, a velha víbora, tampa tudo com panos quentes, mas eu vejo, e quando eu tiver a prova, nem o trono salvará aquela plebeia de ser enterrada viva na areia. Liara segurou o pergaminho com mãos trêmulas. Jamile não era apenas uma esposa desdenhada, era uma predadora que farejava o segredo, e ela tinha instinto para a verdade. A carta era uma arma de 2 gumes, provava a malícia de Jamile, mas também era a prova mais tangível do perigo que seu suposto envolvimento com Farid representava. Ela escondeu o pergaminho com o resto de seus documentos, seu coração batendo em um ritmo de ansiedade febril. Enquanto isso, nos aposentos reais, Farid travava sua própria batalha silenciosa. O Conselho de Anciões era um muro de tradição e interesses. As obras de irrigação que ele tanto defendera estavam paralisadas, o orçamento desviado para os preparativos extravagantes do Festival da Colheita que Jamile exigia. Cada reunião era um campo minado. O povo do norte espera ver sua filha como rainha, não como uma sombra, rosnava o Shinki Youssef, tio de Jamile e líder da facção mais conservadora. E os rumores, Alteza. Rumores são como a ferrugem, enfraquecem o metal mais forte.
Que rumores! A voz de Farid era perigosamente calma. Bocas sujas sussurram que a tempestade redistribuiu as noivas, que seu primo recebeu uma joia falsa, e você pode ter encontrado algo de valor inesperado. Youssef não piscou. A insinuação pairou no ar, venenosa. Farid sentiu o impulso primitivo de lançar-se sobre o velho. Em vez disso, fechou as mãos sob a mesa, as unhas cravando-se nas palmas. Cuide para que essas bocas sujas sejam lavadas com sabão, Youssef. A honra das mulheres da nossa família não é assunto para o mercado, mas a ameaça estava lançada. O segredo tinha um cheiro, e os abutres do poder já o sentiam. Sua única aliada inesperada veio de uma fonte sombria, Rasha, a serva que transmitira o convite de Leila. Uma noite, ela apareceu nos aposentos de Farid sem ser anunciada, seus olhos baixos, mas sua postura firme. Alteza, ela sussurrou, sua mãe queima incenso no templo privado todas as noites. Ela reza pelo fortalecimento das alianças, e ela queima pequenos pedaços de papiro com símbolos. Que símbolos? Farid perguntou, sua atenção aguçada. Um parece um tapete enrolado. Outro, uma flor de jasmim esmagada. Um tapete. Liara era restauradora. Jasmim, o cheiro que ele associara a ela na tenda. Leila não estava apenas rezando. Ela estava lançando maldições simbólicas, tentando quebrar a conexão e a força de Liara. A superstição mesclada ao poder era uma ferramenta terrível. Por que você me conta isso, Rasha? Farid sondou. A serva finalmente ergueu os olhos. Havia uma dor antiga neles. Porque minha irmã mais nova foi vendida para um homem como Adilson. Ela não sobreviveu ao primeiro inverno. Eu vejo a senhora Liara. Ela tem a mesma luz nos olhos que minha irmã tinha. Uma luz que não deveria ser apagada. Naquele momento, Farid percebeu que a resistência não viria dos palácios, mas das sombras. Ele tinha um aliado no coração do território inimigo. O confronto inevitável ocorreu durante uma caçada real com falcões. Era um evento social, uma exibição de poder. Liara foi obrigada a comparecer, montando uma égua dócil ao lado de Adilson, que estava de mau humor após uma noite de perdas no jogo. Jamile, resplandecente em veludo carmesim, cavalgava ao lado de Farid, seu riso artificial ecoando sobre as dunas. Foi durante a perseguição a uma lebre que o acidente ou a sabotagem aconteceu. O cavalo de Liara, normalmente calmo, assustou-se repentinamente com uma serpente que se arrastava na areia. Ele empinou-se com um ruído estridente. Liara, pega de surpresa, não conseguiu se segurar. Ela foi arremessada para o chão duro, a queda amortecida apenas parcialmente por um arbusto espinhoso. O mundo girou. A dor aguda em seu ombro a deixou sem fôlego. Gritos ecoaram. O primeiro rosto que viu, pairando sobre ela contra o sol, não foi o de Adilson, que praguejava à distância porque sua montaria também se agitara. Foi o de Farid. Ele saltou de seu cavalo e ajoelhou-se ao seu lado antes que qualquer guarda ou protocolo pudesse intervir. Seus olhos, o ar abertos, escanearam-na em busca de ferimentos, suas mãos pairando sobre ela, tremendo levemente, contendo o impulso de tocá-la. Liara, ele sussurrou, o nome escapando como uma oração de pânico. Estou bem, ela gemeu, tentando se sentar, mas a dor no ombro a fez recuar. Foi um momento, apenas um momento, mas foi visto por todos. Por Jamile, cujo rosto se transformou em uma máscara de gelo e fúria triunfante. Por Leila, que observava de sua liteira,
seus olhos se estreitando em fendas perigosas. Por Adilson, cuja expressão de irritação se converteu em desconfiança raivosa. Os guardas chegaram então, afastando Farid por necessidade. Ele se levantou, seu rosto uma máscara de preocupação legítima por um membro da família, mas o dano estava feito. O olhar que trocaram, cheio de medo, reconhecimento e uma centelha de algo proibido, falou mais alto que qualquer declaração. Jamile cavalgou até ele, sua voz um sibilo de seda rasgada que só ele pode ouvir. Que cena comovente, meu marido! Quase pareceu pessoal demais. Farid ignorou-a, ordenando que trouxessem uma padiola para Liara. Mas enquanto eles a carregavam, ele encontrou os olhos de sua mãe. Leila não disse nada, apenas inclinou a cabeça, quase imperceptivelmente. Era um aceno de condenação. O prazo dela havia expirado. De volta ao palácio, com o ombro enfaixado e confinada a seus aposentos, Liara soube que a armadilha estava se fechando. A queda não fora um acidente. O olhar do estábulo quando seu cavalo foi levado era de culpa e medo. Alguém fora pago para amarrar um esporão de galo sob a sela do animal, algo para assustá-lo sem deixar marcas óbvias. Ela estava sendo caçada. Naquela noite, enquanto a dor latejava em seu ombro, Liara tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Ela não podia mais esperar, coletando migalhas de evidência. Ela precisava da arma definitiva, e ela sabia onde encontrá-la, nos cofres de Adilson, trancados em seu escritório. Lá estariam os registros de suas dívidas de jogo, os comprovantes de empréstimos usurários e, talvez, a correspondência que provava que ele sabia do desvio de fundos das obras de irrigação, a mesma corrupção que Farid tentava combater. Roubar do próprio marido era um crime punível com a morte, mas ficar e esperar que Leila ou Jamília a destruíssem era uma sentença de morte mais lenta e igualmente certa. Enquanto a lua banhava o pátio em prata, Liara, com o braço imobilizado, deslizou como uma sombra pelos corredores desertos. O segredo da noiva do sheik estava prestes a ser trocado por outro, o segredo de uma traidora. E ela só esperava que, quando a verdade de ambos viesse à tona, um amor nascido na tempestade, fosse forte o suficiente para sobreviver à guerra que ela estava prestes a desencadear.